Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiane e hoje nós vamos fazer mais uma questão do ENAD da Engenharia Química, uma questão de mecânica dos fluidos. Então, o ENAD de 2023 é questão 35. Então, ele fala assim no enunciado: um dos métodos para obtenção do fator de atrito é o uso do diagrama de Moody. Utilizando esse diagrama, é possível obter o fator de atrito para qualquer tipo de escoamento, fluido e rugosidade de uma tubulação. Para isso, é necessário o conhecimento da rugosidade relativa do tubo e do tipo de escoamento por meio do número de Reynolds, aí o tipo de escoamento é laminar ou turbulento. Então, no diagrama estão evidenciados os regimes de escoamento e os valores de rugosidade para alguns materiais. Então, a primeira coisa que ele coloca aqui, ó, a rugosidade absoluta para alguns materiais em milímetros. Então, por exemplo, ferro fundido, 0,26 milímetros, aço comercial, 0,046 milímetros. E o fator é um ábaco, né? Então, ele está representando três adimensionais diferentes. Ou a determinação de que no caso o fator de atrito, em função tanto do número de Reynolds como da rugosidade relativa. Então, é importante entender que essa rugosidade relativa é um parâmetro adimensional que é dado como a razão entre a rugosidade absoluta e o diâmetro da tubulação. E aí a gente coloca os dois na mesma unidade. Eu costumo colocar os dois em milímetros. Então, se eu conheço o número de Reynolds e a rugosidade relativa, eu jogo para cá e acho meu fator de atrito. Essa escala aqui é uma escala logarítmica, tá? E essa daqui também. Então, o primeiro passo, a gente identifica o número de Reynolds do escoamento e traça uma linha vertical por ele. E o segundo passo é identificar qual que é a rugosidade relativa. Então, olha na tabela, né, em função do material, rugosidade absoluta, divide pelo diâmetro e identifica a linha de rugosidade relativa que corresponde a essa. Então, por exemplo, se fosse, né, 0,005, ela segue mais ou menos horizontal aqui nessa região, escoamento plenamente turbulento. Daí, quando ele passa por essa linha tracejada, começa a crescer. Então, vamos supor que eu tivesse esse Reynolds aqui, com essa rugosidade relativa. Ele vem aqui, subiu o Reynolds, quando encontra, joga para cá e acha o valor do fator de atrito. Então, ele fala o seguinte: com base no diagrama de Moody e admitindo a densidade e a viscosidade dinâmica da água a 20 graus, respectivamente, a 1.000 kg por metro cúbico e 10 a menos 3 pascal vezes segundo, vale as afirmações a seguir. Então, a gente sabe que a densidade da água a 20 graus é 998, mas ele coloca esses dados aqui para poder trabalhar sem usar calculadora. Então, a hipótese 1, ele fala que a água escoa uma tubulação de ferro fundido com 50 centímetros com velocidade de 2 metros por segundo e o escoamento é turbulento. Depois, um tubo de 20 centímetros de diâmetro, a velocidade 5 vezes 10 a menos 3 metros por segundo, laminar, esse fator de atrito. E a terceira, a água escoa um tubo liso de 10 centímetros de diâmetro com essa velocidade e o regime é plenamente turbulento. E aí ele pergunta quais que são corretos. Então, a primeira coisa é que, para avaliar se o escoamento é laminar ou turbulento, a gente precisa calcular o número de Reynolds. Tá? Então, por exemplo, no primeiro, Reynolds vai ser o quê? ΡVd sobre μ. Rho é a densidade, não, massa específica. μ é a viscosidade, V é a velocidade, D é o diâmetro. Então, Rho, 1.000, a velocidade, 2 metros por segundo, o diâmetro, 50 centímetros ou meio metro, com essa viscosidade, o regime de escoamento, o Reynolds, né, 1 vezes 10 a 6. Então, como o Reynolds é maior que 4.000, o escoamento é turbulento. Então, a hipótese 1 está correta. A hipótese 2, ele fala que o escoamento é laminar e o fator de atrito tem esse número. Então, o que é o Reynolds? ρVd sobre μ. Então, 1.000, 0,005 vezes 0,2 dividido por 0,001. Então, Reynolds 1 vezes 10 a 3. Como Reynolds é menor do que 2.300, o regime de escoamento é laminar. Tá? Aí, só para lembrar, as faixas, né, que a gente considera são abaixo de 2.300 é laminar, entre 2.300 e 4.000 a gente está na região de transição e acima de 4.000 o escoamento é turbulento. Então, como deu 1.000, ele é abaixo de 2.300 e é laminar. Nessa faixa, se a gente olhar aqui no gráfico, seria essa linha aqui. Então, F é igual a 64 sobre o Reynolds. Então, 64 sobre 1.000, 0,064. Então, a hipótese 2 também está correta.
No 3, ele fala que a água escorre um tubo liso de 10 centímetros de diâmetro com 2 metros por segundo. O regime é plenamente turbulento. Então, a primeira coisa é calcular o número de Reynolds. For VD sobre μ, que deu 2 vezes 10 a 5, deu escoamento turbulento. Só que para a gente saber se ele está na região de plenamente turbulento, que seria essa aqui, à direita dessa linha tracejada, se eu pegar esse Reynolds aí de 2 vezes 10 a 5, eu teria que ter uma rugosidade para cima desse 0,05. Como ele fala que o tubo é liso, a linha de tubos lisos é essa daqui. Então, eu peguei o Reynolds. Aqui é 1 vezes 10 a 5, 1,5 vezes 10 a 5, 2 vezes 10 a 5. Eu subo aqui, tubo liso. Eu estou nessa região aqui, o escoamento é turbulento, mas não está na região de plenamente turbulento. Então, a hipótese 3 está incorreta. Então, quando eu olho aqui as hipóteses, né, só a 1 e a 2 que são corretas. Então, seria a letra C. Bom, era isso. Espero que tenha ficado claro.